Oiê, Oi, tudo bom? bem. E você? Também. Olá, Agatha. Olá. Olá, boa tarde, Boa tarde, tudo bom? tudo bem? É, Mariana, você tá pelo celular, né? Tô. Tá, então eu vou fazer a transmissão do texto. Tá. E uma pergunta, quando você entrou, você solicitou para gravar ou já foi automático? Foi automático, não solicitei Ah, nada. perfeito. Então deu certo a configuração. Mas ele só começou a gravar quando você entrou. É, acho que foi porque eu que criei. Ah, tá. Antes você estava na sala sozinho ou estava aguardando? Tava sozinho. Tava aqui, Ah, tava acho sozinho. que, acho que é isso, então. Uhum. Hum. Bom dia a todos, aqui é Deise, obrigada pela oportunidade. Olá, Olá, Deise, bem-vinda. boa tarde. Achei. Tem que organizar depois, é tanto PDF que eu baixo. Ah, ele apareceu. Apareceu aí para vocês? Aqui pra mim apareceu. Tá. A gente. Página 15. Página 15, né? Me perguntaram, eu não lembrava a página, lembro que era o começo do primeiro capítulo, acho que página 3, né, do primeiro capítulo. Aí. É esse mesmo. O segundo parágrafo, esse desde o início, a relação Ah, amor. eu não sei, só para quem não estava aqui, eventualmente, quem não estava aqui, no primeiro encontro, a gente vai dar sequência, a gente está bem no comecinho do capítulo 1, pedir para vocês todos e todas abrirem a câmera, enfim, para a gente se ver, e aí vocês podem, qualquer pessoa pode interromper, enfim, fazer questionamentos, perguntas, né, no sentido de ser enfim, ter um debate, né, então se vocês quiserem, a princípio, não precisa levantar a mão. Acho, se tiver muita gente querendo falar ao mesmo tempo, aí a gente organiza com a mão, mas a princípio não precisa, tá bom? Mas é isso, boas-vindas para todo mundo e fique à vontade para convidar mais pessoas que tenham interesse, tá? Uhum. Não só questionamento, mas também quiser falar alguma coisa, uma experiência, alguma coisa que sabe sobre isso, acho que vai ser bem rico, Perfeito. né? Falar de casos. Acho que quando a gente entrar na parte das estruturas, vai vir mais casos na cabeça, mas quem quiser contribuir com alguma fala, assim, vai ser bem interessante. Bom, Só espera uma mais um pergunta, tá pouquinho, ou vamos pequeno ou tá começar? grande o texto? Grande não tá, mas tá visível? Deixa eu tentar deixar maior. Assim ficou melhor? Eu tô no celular e tá bom, Então, beleza. mas eu Podemos vou começar. só queria ver como é que eu posso fazer a apresentação aqui para eu mudar a forma de apresentação. Peraí. No Uhum. meu celular. Aqui o computador é bem melhor, porque dá para ver todo mundo aqui. É, Eu não sei como é que faz. eu falei de eu transmitir, porque no celular teria que transmitir a tela toda. E aí, a cada notificação, enfim, a tendência é ficar meio bagunçado. No computador é mais tranquilo, mas eu transmito e vou passando a tela. Tá. Vou ver se na semana que vem eu trago de novo o computador, porque aí dá para ver todo mundo e todo mundo com a câmera aberta ficar mais legal. Bom, vamos começar então. Acho que o pessoal. Boa tarde, Fabrício. Tá entrando aí. Mas acho que dá para a gente começar a ler já, né? Bom, a gente está lendo a questão do que é um diagnóstico, né? Ele começa falando e comparando, foi o que a gente leu na outra semana,
o que é um diagnóstico médico e quais são as diferenças, o que que vai vir a ser um diagnóstico para a gente, né, na psicanálise, do que isso vai servir para a gente, quais são as diferenças, né? Então, a gente parou aqui nesse parágrafo que ele fala. Desde o início, a relação lógica que existe entre um diagnóstico e a escolha do tratamento é uma relação singular. Não remete a uma relação de implicação lógica, como é o caso na clínica médica. Que é isso, né? Eles precisam pegar os sintomas e pensar numa lógica para qual remédio vai aplicar. Geralmente, vai para a mesma doença, vai ter um mesmo medicamento, né? Então, eles precisam descobrir a doença para poder saber aquele medicamento. Para a gente, não é bem assim, né? O diagnóstico não necessariamente vai dizer como a gente vai manejar aquela análise, né? Então, por isso que cada caso é singular. O analista deve estar apto a se apoiar em certos elementos estáveis, né? Tanto na elaboração do diagnóstico, quanto na escolha da condução da cura, que daí depende. Como veremos, esse balizamento necessita, entretanto, de uma grande vigilância, donde o perigo da psicanálise selvagem, denunciada por Freud, numa crítica bem pertinente. Aqui na versão que a gente está de PDF, não fica em nota de rodapé, né? Essas referências. Então, tem que ir lá para o final do livro, mas vamos pular, então, as referências. Eu gosto de ler nota de rodapé, mas na nossa versão não tem aqui. Quer que eu vá para... Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque eu tô com ele impresso, né? Bom, a nota de rodapé 4 Uma referência é a proposta da bibliográfica. psicanálise dita selvagem. É só a referência. Se for ver aqui, todos do capítulo 1, tem 8 notas de rodapé e não são comentários. Tá. Não são Pelo menos comentários. aqui são exclusivamente qual é a referência. É só uma referência bibliográfica, né? Tá. Isso. Pra poder ler onde que ele fala isso. Beleza. Isso. Vou voltar aqui. Neste curto estudo, Freud nos dá uma ilustração brilhante da prudência que se deve ter quanto ao diagnóstico e dos perigos que resultam de uma intervenção que se apoiasse na causalidade lógica operando no campo médico. Esse texto dele, da psicanálise selvagem, é bem interessante de ler, inclusive. Mostra-se, notavelmente, o quanto a interpretação selvagem apoia-se sempre numa racionalização causalista precipitada e fundada num encaminhamento hipotético-dedutivo que não considera a distância que separa o dizer do dito. Quiser falar alguma coisa, Bruno? Meu rosto revela muito, né? Eu senti que aqui você iria querer falar alguma coisa. Enfim, algumas questões se apresentam aí, mas eu acho que vale para abrir, pensando em abertura, né? E ânsias, se quiser, furos. Não sei, acho que no decorrer da leitura, acho que vale a gente retomar um pouco o que seria essa psicanálise selvagem, porque isso entra num problema nada simples, ao meu ver, que é o papel da interpretação, que foi, inclusive, uma questão muito importante para o Freud, seja olhando à luz do caso Dora e o seu erro, tipo, eu tenho uma teoria maravilhosa, tá aqui, Dora, e, enfim, e não... enfim, não fazer sentido ou não produzir efeitos, e mesmo que a interpretação seja correta, se não produz efeitos, o que adianta disso, né? Porque eu acho que a interpretação selvagem tem a ver também com essa produção de efeitos, de certo modo, né? E que o próprio Freud vai incorporar essa reflexão num dos últimos textos que ele escreveu em vida, que é o Construções em Análise, que eu acho que é uma referência importante para pensar no âmbito do Freud. Na clínica lacaniana, isso aparece com outros termos. Alguns eu conheço, outros eu ainda estou conhecendo, enfim, mas eu acho que é uma questão de entender. A gente interpreta na clínica? Sim ou não? E se interpreta, o que fazer com essa interpretação?
Eu acho que é uma reflexão que, às vezes, nessa afirmação aqui, mais blocada entre termos, como me parece que esse autor, tudo bem que é uma comunicação oral, mas acho que ele coloca em blocos coisas que, para mim, tem nuances mais... é mais nuançado do que tão esquemático assim. Mas eu acho que também isso é algo que uma leitura estrutural faz, né? A leitura estrutural vê estruturas e às vezes perde um pouco dessa dimensão, dessas nuances, digamos assim, né? E aí o meu rosto, o meu rosto denotou isso, né? E uma noção, a ideia de causalista precipitada, eu acho que faz sentido, só que o Freud, toda a psicanálise é descoberta de uma outra causalidade. Não essa causalidade que a medicina traz, direta, é uma causalidade, digamos, torta, uma causalidade esquiva, mas não dá para dizer que a psicanálise não tem uma causalidade, senão o inconsciente não determinaria nossas ações. Mas a causalidade é única para cada um, né? O que eu acho que não é o que ele vai falar aqui para tomar cuidado com as causalidades é uma causalidade única para todos, do tipo, a histeria é sempre uma experiência de um abuso passivo, sei lá. Mas a própria estrutura traz algo que não é tão singular assim. Porque senão a gente faria uma leitura não de estruturas, mas de singularidades. E esse é o esforço, de certo modo. Então, por exemplo, tem uma noção da função do pai. Tem uma coisa que se coloca como geral, mas é um exercício, por isso que eu falei de nuance, de pensar em estruturas, pensar em, por exemplo, a castração como algo geral, mas que não elimine a escuta singular de como isso se dá num determinado indivíduo ou sujeito. Exato, eu acho que tem algo que é comum a todos, então a castração, o nome do pai e algumas causalidades estruturais, mas como isso acontece é diferente em cada um, né? Que eu acho que é o que ele quer dizer que separa o dizer do dito, né? Se a gente entender isso que é comum a todos, como sempre vai ser dessa forma, a gente não escuta como é para aquele analisante, como aconteceu para ele, como é a história dele. Eu interpreto mais ou menos assim o que ele diz que é a distância que separa o dizer do dito. Não, isso eu concordo plenamente. Eu estava mais com a frase anterior de colocar quase como um equívoco os termos de racionalização casualista precipitada, que não é de todo errado, existe isso e é um problema, só que é muito comum entre lacanianos, inclusive, que eu admiro, durante um tempo achavam que não havia causalidade na psicanálise. E o Lacan fala de causalidade o tempo inteiro. A teoria da Janssen é uma teoria da causalidade. Então eu só quis denotar ou realçar que, de fato, Freud vai desenvolver a lógica do inconsciente, é uma forma de causalidade, mas eu concordo plenamente, assim embaixo. A minha leitura é essa também, a distância que separa o dizer do dito. Eu estava só dando um olhar para o que houve antes, para a gente não abandonar a ideia de causalidade, porque eu acho que ela é importante e interessante na psicanálise. Sim, mas eu acho até que ele fala uma racionalização causalista precipitada, ou seja, que vem antes daquilo que aparece, de fato. E é uma hipótese que o analista faz e se ele apostar só nisso, ele não vê aquilo acontecendo, ele não vê, ou seja, ele não escuta, né? Ele não deixa o analisante mostrar, porque ele já acha que é isso, né? Eu acho que tem um pouco a Perfeito. ver com isso. E ele vai falar de interpretação já agora em seguida, ó. O ato psicanalítico não pode se apoiar prontamente na identificação diagnóstica como tal. Uma interpretação psicanalítica não pode se constituir, em sua aplicação, como pura e simples consequência lógica de um diagnóstico. Se tal fosse o caso, poderíamos dispor de tratados de terapêutica analítica, da mesma maneira como as diferentes disciplinas médicas se utilizam todas de tais obras em seus respectivos campos. A sagacidade precoce de Freud permite-nos, assim, alguns aprendizados preliminares neste problema do diagnóstico. O primeiro desses aprendizados consiste em evidenciar a dimensão potencial do diagnóstico. Na clínica analítica, o ato diagnóstico é necessariamente, de partida, um ato deliberadamente posto
em suspenso e relegado a um devir. Isso é muito legal, porque a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial de início para saber qual vai ser a direção, só que ao mesmo tempo é suspender ele, porque a gente só vai ter certezas num a posteriori, né? Então é como ter um olhar numa hipótese, mas em suspenso, não nada fechado, né? Ainda vai vir, a gente ainda vai se confirmar ou não as hipóteses, né? É quase impossível determinar com segurança uma avaliação diagnóstica sem o apoio de um certo tempo de análise. Mas é preciso, no entanto, circunscrever o mais rápido possível uma posição diagnóstica para decidir quanto à orientação de cura. Porque se a gente não pensa uma hipótese inicialmente, a gente pode fazer interpretações, num caso, de psicose, e que não é um manejo apropriado, né? Então, a gente tem que ter algo que nos guie nesse início, mas em suspenso, tem que ir devagar, porque pode se confirmar outra estrutura, e isso só se confirma com o tempo. Então, nosso trabalho é realmente muito difícil, né? É sempre um trabalho de ir muito devagar e muito contato, né? Acho que tem, eu não consigo abrir, alguém escreveu O alguma João coisa, Carlos, se você quiser falar, eu não sei como abre a mensagem, peraí. Eu não sei se podia falar, então fiquei quieto. pode, claro. Pode, por favor. Eu achei interessante, né, o que vocês estavam falando, né, porque se a gente for ver a construção histórica do Freud, né, ele tira essa ideia do diagnóstico sintomatológico que é presente no DSM ou mesmo no CID, e como, perdão, a moça que estava falando agora, Mariana, Mariana. Mariana ou Marina? Mariana. Mariana falou, né, a gente só vai conseguir ver isso com o tempo, né? A gente tira cada vez mais essa noção de que tempo é dinheiro, a gente tem que fazer as coisas a toque de caixa, né? Então, quantas vezes a gente atende na clínica, a gente pega um paciente, um analisante e ele fala assim, eu tenho border, eu tenho a subbipolar, eu tenho tudo isso, daí você pega isso como uma noção, mas você não o define como aquilo. Né? Acho que é legal trazer esse texto como essa divisão do que é a psicanálise e o que é a psiquiatria. Né? Como a gente não pode ficar encaixotado nos diagnósticos de transtornos mentais que a gente consegue observar na clínica. Né? Um paciente depressivo na clínica é diferente do paciente depressivo que é um paciente psiquiátrico. E os manejos que cada vertente teórica vai ter é diferente e, como a Marina bem falou, o tempo é o que vai ser o melhor prognóstico em relação a isso. Uhum. Isso que você falou tem toda a razão, assim, a gente tem recebido cada vez mais pessoas com uma nomenclatura ou com classificações ou diagnósticos que é bem diferente de como a psicanálise entende. Então, a gente chega com as nomenclaturas da psicologia comportamental, pessoal tudo já diagnosticado com laudo. E muitas vezes, para nós, como a gente vai escutar e a gente vai pensar as estruturas, aquela pessoa não estaria naquele diagnóstico, né? Eu acho que isso acontece muito com o autismo, também tem acontecido com TDAH, borderline, né? E eu comecei a pensar, quando começava a chegar para mim essas coisas, essas situações, e eu ficava pensando assim, não no diagnóstico que ele recebeu de outro profissional, então não ficava, se a pessoa chega e fala, eu fui diagnosticado com borderline, eu não ficava tentando ver traços de borderline, ou se aquele diagnóstico fazia sentido, mas porque é importante para ela esse diagnóstico, sabe? Porque se for borderline, para a gente significa que tem traços psicóticos, ou está na borda de uma psicose. E isso vai aparecer na linguagem, isso vai aparecer na relação, e a gente vai ver, a gente vai escutar em algum momento. Mas se a pessoa chega falando disso, às vezes ela pode só falar num primeiro momento, porque ela foi diagnosticada assim, mas se ela retoma, e retoma, e retoma, e retoma, peraí, né? Eu tive um caso, eu atendo essa analisante, ela chegou diagnosticada de autismo. Só que ela não tem nenhum, a linguagem dela, assim,
ela é muito performática, ela é muito... Não tinha. E na transferência, eu levei para 2 supervisoras diferentes e elas tinham hipóteses de histeria. E, de fato, foi se confirmando cada vez mais traços de histeria, né? Então, só que ela tem nela que ela precisa dizer que ela é autista, o autismo para ela tem uma importância ali dela quase se justificar, né, nas coisas que ela tem dificuldade de ver nela. Então, ela justifica com autismo. Então, para desconstruir essa fantasia de autismo, porque ela realmente teve um diagnóstico, ela tem um laudo, porque ela fez teste, respondeu, ticou, deu autismo. Se a gente fizer isso, a gente também vai ter. A gente vai ter autismo, alguns vão ter borderline, outros vão ser bipolar. Então, né, cada um aqui vai entrar num grupo, mas ela fez e ela saiu com o laudo de autismo. Só que ela não tem traços autísticos. A relação transferencial dela não é autística. Nem a história dela é passada. Tudo que ela fez não tem traços de uma dificuldade autística. Só que ela tem nela, e para desconstruir essa fantasia é muito tempo, vai levar muito tempo, né? Até um analisante chegar e falar, eu acho que isso que eu achei que eu era, eu não sou, leva muito tempo, né? Então, é exatamente isso. E a gente tem, mas eu acho que uma coisa que você também falou, João, que eu senti já na clínica, é quando o analisante chega com esse diagnóstico, é quase que uma cobrança para nós, dizer se é isso mesmo, se não é, confirmar, né? E aí a gente entra numa corrida do próprio analisante, né? De tentar confirmar se é isso ou se não é. E é justamente a posição do psicanalista é não entrar nesse lugar, né? E a gente se acalmar dentro da gente e falar, não, você não tem que responder nada. Você não tem que, até porque nem é da nossa área dizer borderline, essa palavra nem é da gente, né? Então, mas sim, hoje as pessoas querem diagnóstico, querem papel, querem laudo, querem saber qual que é o caminho. Então, se eu sou border, você também, a gente segue o mesmo padrão, vai, de ferramenta. Eu acho que, inclusive, a psicologia baseada em evidências, ela faz isso um pouco, porque ela é uma psicologia que se propõe, pelo que eu entendi, tá? Se alguém souber um pouco mais sobre isso e quiser trazer, mas eu entendo que é uma psicologia que não quer dizer que ela é comportamental, mas que ela vai usar ferramentas de acordo com qual diagnóstico aquela ferramenta é melhor. Então, ela vai usar. Eles não vão usar a psicanálise, eles brigam muito com a psicanálise, mas, sei lá, vão usar humanista, vão usar comportamental, vão usar, sei lá, qual outra, desde que seja borderline é melhor para isso. TDAH é melhor aqui. Eles não querem se propor a fechar uma teoria, eles querem usar diferentes ferramentas. E não que a gente não possa, como psicanalista, né, usar diferentes formas de trabalhar cada analisante. Mas eu acho que isso põe os analisantes em lugares do tipo, se ele é borderline, eu vou trabalhar isso com ele. E se ele é borderline e TDAH e cada um é uma ferramenta diferente, como é que você faz? Ô, Mariana, você pode citar algum exemplo em relação à transferência, quando você falou em relação à sua paciente? Ah, que se diz autista, né? Isso. Que se vê como autista. Então, eu sinto assim, eu atendo uma criança autista, né? E eu vejo as diferenças na relação. Tudo bem que criança já chega transferenciada por conta dos pais. Na verdade, não chega transferenciada, né? Quem está transferenciado são os pais, porque são os pais que colocam ela na análise. Mas o que eu vejo aqui no autismo, quando você vai ver a relação transferencial, ele não está ali como um sujeito ainda, né? Ele está ainda se colocando, ele não está na linguagem também, ele ainda está se colocando na linguagem, né? Então, ele não se preocupa muito se você está querendo, está escutando, se você não está. Ele responde o que você perguntar, mas ele não tem uma demanda dele, né? É isso que eu sinto desse meu analisante autista, que com ela é completamente diferente. Ela chega com uma demanda dela, ela se preocupa se eu estou ouvindo ou se eu não estou ouvindo. Uma vez ela até fez um comentário do tipo, análise é bom, eu não era muito assim com terapia, mas agora que eu vejo, por exemplo, às vezes parece que eu não estou sendo ouvida, mas eu sei que eu estou, né? Então ela está preocupada se eu estou escutando, ela está preocupada se eu estou ali ouvindo o que ela tem para dizer. Então ela quer um olhar.
Coisa que o autista, pelo contrário, né? Ele não está em busca do olhar do grande outro, né? Pelo contrário, ele quer um pouco menos esse grande outro, né? Tanto que a questão do som para o autista é muito difícil, porque é muito excessivo, né? O outro é muito invasivo. E na histeria, não. Na histeria tem uma performance. Ela performa, ela quer mostrar que ela consegue, que ela faz, que ela foi no trabalho e ela falou desse jeito, e ela foi muito madura com isso e tal. Então, isso é muito histérico, né? Não é autístico. O autista não está performando, ele não está preocupado com o falo, por exemplo, com o semblante fálico. Ele não está preocupado com isso, ela está. Ela está preocupada em não se mostrar tão problemática, vai. Ela não quer mostrar a vulnerabilidade dela para não parecer problemática. Então, ela mostra o quanto ela conseguiu no trabalho, que ela fez isso, que ela fez aquilo, que ela fez aquele outro. Que ela é uma líder melhor do que a outra, que ela gostaria, por exemplo, ela tem fantasias que ela gostaria de estar vivendo e não consegue, por conta do mundo ter mudado muito, mas que ela queria estar num emprego onde tem um mentor, que é um líder, uma pessoa mais sábia que você, e te ensina para um dia você tomar esse lugar. Só que ela vê que ela está numa posição com pessoas acima dela que têm menos experiência do que ela, então ela fica muito incomodada, né? Então isso já não é uma estrutura autística. Esse incômodo não é uma estrutura autística. E na transferência isso acontece, tem uma certa competição fálica, né? A histérica, ela quer ser mais. Então, eu sinto quando ela vai falando das coisas do trabalho dela e do quanto ela se veste, que ela usa coisas de marca, ela só tem coisas de marca. Então, só nessa fala, nesse movimento de corpo, já dá para sentir uma transferência mais histérica, uma estrutura mais histérica e não autística. Pode até não ser, pode ser obsessiva. Está dentro da neurose, né? E eu vou confirmar isso só depois. Mas a autística, eu já sei que não é, né? Isso não é uma transferência autística, né? Não é uma... Até porque o autista, ele não vai fazer uma transferência tão evidente como o neurótico faz. Então, não sei se eu te respondi. Entendi perfeitamente, obrigada. A gente sente muito com o corpo também. É muito importante a gente ver como o corpo se coloca numa fala, né? O autista, ele vai muitas vezes fazer assim, falar olhando para o outro lado, e isso conta muito. É claro que podem existir pessoas com vergonha, que estão dentro da neurose, que falam assim por vergonha, mas é muito importante a gente olhar para como a pessoa fala, articula as palavras, que depois a gente vai falar que são significantes aqui no Lacan, mas como ela articula esse corpo, como ela põe esse corpo, e a histérica põe muito corpo, né? Então, acho que foi aí que as minhas supervisoras e eu fui percebendo que autismo não era, mas existe uma fantasia de que ela é autista. E aí, desconstruir isso leva tempo, né? Se uma pessoa colocou todo mundo... Demarcar 2 pontos em relação ao texto. Uma coisa que o João comentou, que vem da sintomatologia, mas que é importante, e é uma coisa que eu já estou, digamos, enfatizando no encontro anterior, de que, de fato, vem da medicina a ideia de sintomatologia, mas que o próprio Freud também tem uma torção aí, digamos assim, do que é sintoma, né? Porque, de fato, Freud, no início, trabalha sintoma como aquilo que foge do que é considerado normal, da normalidade, né? Ou seja, um órgão funciona assim, assim, assado, e aí o sintoma é quando ele, enfim, difere disso, né? Só que sintoma depois vai se tornar outra coisa no próprio Freud, a própria ideia de formação de compromisso. Então, acho que para a gente pensar no sentido da validade e da não validade da palavra diagnóstico, eu, pelo menos, gosto de pensar esse duplo, essa contradição, essa tensão que eu acho que o nosso trabalho exige, que é de olhar para o diagnóstico, e aí eu vou fazer um elogio desse texto, do Dora, aqui nesse momento, quando ele fala posição diagnóstica. Porque, assim, a gente tem uma hipótese de leitura. Eu acho que a posição diagnóstica vem no sentido de uma direção, no sentido de, a partir de um certo olhar,
A gente vai conduzir o tratamento de uma neurose, de uma psicose, de uma perversão de formas distintas, mas que isso não ossifique, que isso não endureça, que isso não feche a nossa escuta. Ou seja, porque esse risco existe. Por mais que a gente seja avesso, a gente na psicanálise, né, seja avesso a termos da psiquiatria, a gente também pode fechar os sentidos por histeria, neurose obsessiva, psicose, tem o caso de psicoses não desencadeadas, tem aí uma complexidade própria, mas que eu acho que é interessante na medida que é uma posição diagnóstica, eu vou ver, eu não vou já traduzir tudo como esse diagnóstico, mas eu vou ver se se confirma, por assim dizer. Mas eu parto de algo, e esse algo é sempre uma hipótese. Eu acho que a palavra hipótese aqui é muito interessante, porque aí a gente trabalha com a hipótese de determinada estrutura, com essa posição diagnóstica. E um outro ponto, mas eu só vou apontar, eu vou retomar depois, em outros momentos, mas aqui tem uma palavrinha que aparece que é cura. Não é nada simples a ideia de cura na psicanálise. Então, também é uma discussão que, em algum momento, acho que seria interessante a gente ter. Não vou fazer agora, mas também levar em consideração isso quanto direção do tratamento, para usar um termo que eu gosto mais. Eu gosto mais de pensar a direção do tratamento, como o Lacan fala, do que pensar orientação da cura, né? Mas, enfim, isso é mais uma questão minha. Mas eu queria elencar esses dois pontos. A ideia do sintoma, ela é interessante e, ao mesmo tempo, problemática, e o diagnóstico, ele tem esse lastro com a medicina, é diferente na psicanálise, mas até que ponto ele funciona e ele atrapalha, não sei, pensar. E o aspecto da posição, acho que é muito interessante, porque a gente traz uma hipótese de leitura, no caso da escuta, mas que isso não seja uma espécie de conversão do que é falado para encaixar nessa ou naquela estrutura, mas muito mais para ver se os fatos confirmam. E aí eu estou pensando muito alinhado ao que o Freud diz em Construções de Análise, porque ele tem uma certa interpretação, só que ele apresenta para ver em que medida na análise se confirma ou se refuta essa ideia, e a partir disso ele vai pensando em construções de análise. Então, a leitura que eu faço, e como eu procuro trabalhar e lendo esse texto, achei bem interessante a ideia de posição, né? Enfim, pode falar, João. E nem só, né? Eu acho que uma das principais ferramentas que a gente traz, né? E acho que o texto vai falar isso mais para frente. Eu tenho que abaixar a mão aqui. Que o texto faz em relação a isso, né, que a nossa principal ferramenta de trabalho é a transferência, né, diferente do que a gente vê no dia a dia no diagnóstico psiquiátrico, mesmo sendo um pouco mais estendido com transtornos mentais de 3 a 6 meses, né, mas a transferência sustentada ao longo do tempo é o que vai dar validade de um possível diagnóstico ou estrutura, no caso, né, e não a questão relacionada ao, a gente pode falar, né, passa para o corpo, a histérica, pronto, acabou, beijo para você, já sei a conduta terapêutica que a gente pode pensar no nosso trabalho em relação a essa demanda. Acho que o Freud, e daí Lacan, Winnicott, trazem uma coisa muito interessante, né, é que parece um tema meio batido, né, mas uma humanização em cima do tratamento, né, que se a gente não enxerga aquele sujeito de uma forma individual, né, mas dessa forma individual a gente não consegue pensar num tratamento que ressoa muito mais amplamente, que eu acho que eu penso que a psicanálise traz, né, essa amplitude no que a gente pode pensar do que nesse lugar de que, não que a psiquiatria não tenha a sua função, né, mas esse lugar pontual que as demandas que a gente pode ver mais colaterais elas trazem, né? Mas vou ficar quieto para não atrapalhar mais. Não, que isso. É uma boa contribuição. Pode ficar à vontade. Trazer a questão da transferência eu acho uma coisa muito importante. Foi uma coisa que não surgiu ainda no texto, imagino que vai surgir, mas eu acho que é algo que a gente não pode esquecer nunca. Uhum.
É porque é pela transferência que a gente seguia, não é pelo que eles dizem. Você pode ter um analisante psicótico e um neurótico que falam as mesmas coisas, ou que pensam, sei lá, a mesma coisa, mas é como eles falam, como eles trazem, né? Então, e é como eles vão se relacionar com você, né? Embora os significantes sejam importantes, mas é como eles são ditos, né? Estava lendo um texto antes aqui do nosso encontro, e o Naso ele estava falando sobre o lacaniano, ele mais escuta sobre o sonho, né? Mais como se conta do que o que se tem ali. É como se conta aquilo, né? Eu acho que é um pouco isso também, né? A gente escuta mais do como eles estão falando aquilo do que eles estão falando. Porque senão a gente entra no imaginário. Se a gente escuta o que eles estão falando somente, a gente entra no imaginário deles. Mas é como? Que mecanismo? Por que escolheu esse significante atrás desse, atrás desse, atrás desse? Por que escolheu essa pausa? Por que teve esse gaguejar, né? O que é? Como que se opera esses significantes? Então, a gente vê de fora e não o que exatamente ficar discute, por exemplo, quando a gente estava numa época política, de eleição, e teve gente falando, eu não consigo atender bolsonarista, ou não vou conseguir, e eu vi muitos psicanalistas de esquerda aí dizendo assim, não façam isso. Acho que foi a Renata Wittmann, lá do ESP, ela falou isso. Então, você não vai atender ninguém, né? Porque não é sobre escutar o que ele está falando, sei lá, do Bolsonaro, né? Não é sobre discutir com ele se o pensamento dele é bom ou não é, né? Se faz sentido ou se não faz sentido. Mas é entender como que ele coloca os significantes. A gente vem de fora, assim, a gente não entra no discurso, a gente fica olhando o mecanismo acontecendo, né? O psicótico, muitas vezes, não são todos, porque depende do tipo da psicose, mas muitas vezes eles falam sem vírgula, sem ponto, sem parar, sem respiro, e vai de um assunto para outro, e aí ele tenta conectar, mas ele está sozinho, ele não está nem olhando para você, né? Então, não é sobre o que ele está falando, é como ele está conectando tudo isso, é como, o que é que pausa ele, né? Para onde ele olha, como a velocidade que ele fala, né? Mas tem neurótico que fala rápido, não é só sobre falar rápido, né? Bom, vamos Não continuar. dito, né? É o não dito. Uhum, o não dito. O segundo aprendizado vem do próprio fato dessa potencialidade. Por tratar-se de uma avaliação diagnóstica relegada ao devir de uma confirmação, essa potencialidade suspende, ao menos por um tempo, a entrada em ação de uma intervenção com valor diretamente terapêutico, que eu acho que é uma intervenção mais pontual, né? Mas quando a gente já está com um pouco mais de certeza do que fazer, então já coloca ali uma interpretação, né? Já faz uma provocação, né? Ou se for outra estrutura, vai trabalhar de outro jeito. Eu acho que é por isso a importância das entrevistas preliminares, né? Acho que é isso, é saber do que se trata, de que estrutura mais ou menos a gente está falando, se a gente topa atender esse caso, né? Por isso que eu acho que o diagnóstico inicial, né, não fechado é importante. O terceiro aprendizado, que resulta de dois precedentes, insiste no tempo necessário à observação, anterior a qualquer decisão ou proposta de tratamento. É o tempo dedicado ao que habitualmente chamamos de, eu antecipei um pouco, entrevista preliminar. Ou ainda, para retomar essa expressão freudiana, tratamento de experiência. Por pouco que seja um tempo de observação, esse tempo preliminar permanece inscrito, desde o seu começo, no dispositivo analítico. Aí aqui, acho que tem uma passagem do Lacan, provavelmente, depois tem que pegar lá nas referências, mas diz assim: essa experiência preliminar já constitui, no entanto, o início de uma análise e deve se conformar às regras que a regem. A única diferença pode ser a de o psicanalista deixar falar, sobretudo, o paciente, sem comentar sua fala além do absolutamente necessário para o prosseguimento do seu relato. Escutar mais, né? Desde o início, Freud sublinha a importância do dispositivo do discurso livre, logo nas entrevistas preliminares, associação livre. De fato, aí está o ponto fundamental que subentende o problema da avaliação diagnóstica, que se deve circunscrever na ordem do dizer do paciente, e não ao nível dos conteúdos na ordem do seu dito. Foi o que a gente falou agora há pouco.
Daí resulta uma mobilização imperativa da escuta. Esse único instrumento de discriminação diagnóstica deve ter prioridade sobre o saber nosográfico e as racionalizações causalistas. A este respeito, Manoni consagrou um excelente livro, no qual insiste nesta mobilização imediata da escuta. Ele diz: e por que a primeira entrevista com o psicanalista é mais reveladora nas distorções do discurso que no seu próprio conteúdo? De um modo geral, os desenvolvimentos que ela dedica às primeiras entrevistas ilustram de maneira muito pertinente essa problemática ambígua, mas inevitável, do diagnóstico no campo da psicanálise, tal como Freud muito cedo nos advertia. E parece que essas primeiras entrevistas, a primeira, não sei se vocês têm essa sensação, mas a primeira vez que a pessoa vem, parece que ela passa um roteiro do que vai vir a ser a análise inteira. Só que meio que resumido, como se fossem tópicos, como se fosse a primeira página aqui dos livros que a gente vê, capítulo 1, 2, 3, o que você vai ler? Parece que a primeira entrevista é isso. Tá tudo ali, só que compilado. Não tá ainda aberto. Mas meio que a gente consegue perceber mais ou menos do que vai se tratar tudo isso, né? Só que a gente também não pode achar que a gente já sabe cedo demais, né? Não, já sei agora sobre isso. Mas dá para a gente ter uma ideia se a gente vai seguir com esse caso, vai dar conta, se a gente quer escutar esse caso ou não. Alguém quer falar alguma coisa antes de partir para o próximo? Vou só comentar, acho que do ponto de vista do texto, do Dor, eu acho que a gente já tocou em algumas questões importantes. Essa ideia da escuta, a primazia da escuta, eu chamaria, em detrimento do saber nosográfico, racionalizações causalistas da parte do analista, diga-se de passagem, eu acho que é importante essa ênfase, né? E aí eu concordo. Só que aí eu vou comentar uma coisa que foi um buraco para mim durante muito tempo, enquanto analista, e eu cheguei numa formulação, no entendimento que é meu. Vocês podem concordar, discordar, opinar, fiquem à vontade, usar se for necessário, que toca na questão da escuta ou interpretação. Esse foi um dilema meu, e eu acho que aqui isso já aparece, só por isso que eu vou pontuar isso. Eu acho que é falso quando a gente está na escuta de atenção flutuante, né? No processo da livre associação, que é a única regra que a psicanálise traz, a gente tem interpretações. Surgem interpretações na mente do analista. E acho que negar isso é um pouco... Não sei, eu sinto que é um pouco uma falsidade. Porque a gente interpreta. A questão é o que a gente faz com essa interpretação. Porque a livre associação é do analisante e não do analista. Então, desse ponto de vista, né, quem está no processo de livre associação é o analisante, e essas interpretações vão surgindo mas na medida de possibilidades que a ênfase na escuta é que vai determinar se aquele rudimento de interpretação que surgiu a partir de uma fala ocasionada do paciente se repete, ressurge, ganha solidez ou não, ou se esvai, né? Então, eu acho que talvez o texto do Consultores de Análise para mim seja muito importante, porque eu falo, bom, se eu estou interpretando, eu não estou escutando. Na medida em que eu tenho uma interpretação, é um risco, que eu acho que aqui se entende como um saber nosográfico, até das próprias estruturas, e as racionalizações causalistas. Só que aí, o que eu pensei, e eu tomei como paradigma para mim, essas interpretações podem ser acertadas ou equivocadas, como qualquer interpretação, né? E nesse sentido, aí a questão do tempo. Surgem várias interpretações na nossa mente, mas isso não faz com que a gente interrompa, faça cortes no discurso do analisante para poder pôr à prova, por assim dizer. E por isso que eu dei a ênfase que a livre associação é do analisante, sempre. Inclusive a gente, quando está na nossa análise, né? Então, por esse motivo, eu, digamos, fiz as pazes com esse dilema entre interpretação ou escuta, porque eu acho que aí
há uma primazia da escuta e há um processo que eu entenderia ou entendo por construção da interpretação, né? Onde ela vai surgindo a partir da fala, mas é sempre a primazia da escuta. É ela que, no final das contas, vai dar enfim, é ela que diz sobre tudo, né? Mas que há uma escuta isenta de qualquer associações por parte do analista, interpretações significantes que a gente vai destacando, né? Eu acho que é importante ampliar a escuta, perceber e o que fazer com essas interpretações que surgem, né? Porque uma coisa é a interpretação que surge na nossa mente enquanto estamos nessa função de analista. Outra é a avaliação do nível da transferência, do momento de fazer um corte e pontuar alguma questão para pôr à prova. Então, isso eu acho que é próprio do manejo. Então, enfim, lógico que ainda é muito cedo para entrar em discussões muito mais aprofundadas, mas como eu tocou em alguns pontos, eu quis compartilhar essa minha experiência de que como provisoriamente eu lidei com esse dilema de escuta ou interpretação. Mas eu acho que não é uma questão fácil escuta ou interpretação, para escuta e interpretação, né? Mas enfim, é isso. Pode falar, Sara. Ô, Bruno, trazendo para esse contexto, só uma dúvida, né? Escuta e interpretação. Nesse caso, a interpretação não entraria como uma intervenção, se assim eu posso dizer? É que antes de intervir, passa pela mente do analista possíveis. Essa fala pode ter um significado assim assado, ou um significante que reaparece, uma certa leitura de como o corpo se porta ao comunicar algo, a ausência ou excesso de pontuações, de espaçamentos, ou seja, um conjunto de coisas que antes de ter uma intervenção passa na nossa mente enquanto interpretação. Aí o que eu falei é, beleza, mas o que a gente faz com ela que é o ponto. A gente não é isento de interpretar o que escuta. Isso seria falso, né? Até porque, pelo que eu, assim, falando, a interpretação entraria aí talvez como um corte, pontuando algo que o paciente ali está falando, não, porque se só escuta, só o paciente está fazendo o trabalho ali, não? Não, mas eu acho que é nesse ponto. Se vai ser uma escansão, se vai ser uma pontuação, se vai ser um corte, é uma decisão do analista a partir de uma avaliação, seja de um discurso, seja da transferência, onde ele toma a decisão de um ato. Esse ato que pode ser uma escansão, pode ser um corte, pode ser uma pergunta devolvendo o significante, por exemplo. Mas eu estou dizendo, antes de ter essa decisão na nossa mente, ao escutar, a gente vai suscitando espontaneamente proto-interpretações, ou seja, ideias possíveis, uma interpretação mesmo. Só que isso não significa que, porque veio na nossa mente uma interpretação, a gente precisa interromper o discurso do paciente para falar. Aí eu fiz essa diferenciação para reconhecer que a interpretação, enquanto uma chave de leitura surge, Entendi. mas o analista, ele avalia o momento de devolver, de testar nessa aposta dessa interpretação. Então, pode-se dizer que então, escuta e interpretação, não? Dessa forma, sim, mas foi como eu fiz. Porque Assim, muitas vezes a interpretação, ela fecha a escuta, né? entendi. Então, mas, Bruno, se você estiver escutando um psicótico e interpretando, então você não está escutando um psicótico, porque a gente não interpreta o que o psicótico está falando, porque ele não está falando de uma outra coisa igual ao neurótico, né? Ele está falando literalmente de certas coisas. Então, talvez, pensando aqui no que você está dizendo, é claro, escuta e interpretação, super válido, mas também se trata de saber que estrutura você está escutando. Se você está escutando um neurótico e está interpretando na sua cabeça, beleza, você não vai falar todas as vezes, as interpretações estão na sua cabeça, mas se você está escutando o psicótico e ficar interpretando, aí talvez você não esteja escutando.
acho que se Porque perde no discurso. Porque a escuta aí seria o quê, Bruno? Seria deixar, ouvir o sintoma? Como é que você entende como escuta, quando você trouxe? Não, eu estou pensando a escuta no sentido próprio nos termos lacanianos, da fala, do dizer, do próprio dizer, como que isso vai sendo apresentado por tal paciente. Inclusive, considerando diferenças de estrutura, não é por minha leitura, posso estar equivocado, mas não é porque o psicótico não faz, enfim, não é porque é um psicótico que não fazemos interpretações. E o esforço da escuta, e que não é nada simples, é justamente não substituir os encadeamentos internos de uma fala, ou a cadeia significante, para falar igual Lacan, né? A cadeia significante pela nossa interpretação, mas que surgem interpretações de como essa cadeia significante se apresenta, como esses nexos internos do dizer vão se apresentando, isso vai evocando algo em nós. É isso que eu estou chamando de interpretação no sentido mais simples. Não é uma interpretação no sentido de eu tenho uma interpretação mais fechada, mais ampla e profunda de que estrutura qual é o sintoma. Não. Eu estou falando dos sentidos, dos sentidos que vão se dando ao próprio dizer, né? Até mas porque a escuta no. esses sentidos, né? Por isso que eu estou dizendo que, desculpa, Sara, você já vai falar, mas a gente não trabalha com interpretação do psicótico, porque muitas vezes ele está sendo atravessado por tantas coisas, porque falta borda na psicose, né? Tudo está espalhado nesse inconsciente, que é o inconsciente a céu aberto. Então, podem ser coisas que estão sendo atravessadas por ele. Se a gente interpretar o que ele diz, a gente entra no delírio, né? Então, mesmo que você esteja na sua cabeça, só na sua cabeça interpretando, você está entrando num discurso delirante. Então, posso estar errada, eu atendo alguns psicóticos, mas o que eu entendi, atendendo e estudando, é que com a psicose, a gente tenta não entrar no lugar da interpretação, não só com ele, mas com a gente também. Né? A gente mesmo, na nossa cabeça, não tenta pensar que aquilo que ele está dizendo é uma outra cena. Às vezes ele está sendo atravessado pelo que ele acabou de ver ali, ele está falando, ele nem sabe que ele está falando o que ele acabou de ver. Né? Então, a gente vai trabalhar de outra forma essa escuta do psicótico. É quase realmente pedindo para ele falar, para ele se organizar. A fala dele é como o secretário. Né? Então, não sei se interpretar muito na escuta de uma estrutura psicótica vai ajudar o analista, pode fazer o analista se perder. Né? Acho que a escuta do analista no psicose é como esse psicótico vai achar uma forma de fazer o seu próprio nome do pai. Porque se ele não é castrado, ele não reconhece a castração, o nome do pai, aquilo que é comum aos neuróticos, uma lei comum aos neuróticos, ele vai criar a própria lei. Então, ele vai criar a própria metáfora. E como a gente ajuda ele a construir uma metáfora para si mesmo? Como se fosse uma lei que ele vai colocar para ele seguir, para ele ficar mais ou menos na borda, né? Mas só terminando aqui para o João falar, mas trazendo a estrutura psicótica como a Mariana trouxe, aí eu vou concordar, não concordando com o Bruno, no sentido que a interpretação, ela já se interpreta a partir da escuta, porque a escuta, ela não está no dito, vai ser na repetição, né, sei lá, no lapso. Então, eu acho que a interpretação aí na estrutura do psicótico, da psicose, já aparece a partir da escuta. É o que eu acho. Porque eu acho que funda primeiro a escuta, não a interpretação. É o que eu acho, o que eu penso, assim, né? Posso estar... Uhum. Cara. Se vocês estiverem falando interpretação no sentido de uma tradução, pensando aqui comigo, talvez sim, porque a gente precisa traduzir alguma coisa que a gente está escutando para algo que a gente entenda como analista.
Então, talvez a gente escute o psicótico falar, interpreto que ele está em delírio, né? Eu acho Então, que não só nesse acho que conceito, sim. mas trazendo o conceito também de interpretação como manejo, vamos dizer assim, para pontuar, eu acho. Tanto nessa interpretação, como você falou, como trazendo também como manejo. O que eu aprendi com a psicose, eu acho que quando a gente puder avançar e chegar no livro que a gente vai estudar de psicose, trazer um psicanalista mais experiente, acho que vai ajudar a gente a pensar essa questão do manejo com o psicótico. Porque o que eu entendo da psicose é não interpretar, porque ele pode se perder nessa interpretação, isso desorganiza o psicótico, né? Ô, Mariana, então, O com base João, nos pacientes só um que minuto, você... o João, eu não sei se ele ainda quer falar, ele tinha levantado a mão. Desculpa, João. Não, é só um comentário que eu lembro, é que assim, um pouco que a Mariana falou, né, eu também concordo, também penso eu, né, que a interpretação, ela se perpassa numa tradução, mas acho que assim, uma coisa que pelo menos eu aplico na minha clínica, né, a gente não pode, eu acho que não faz sentido a gente também, acho que o Freud falou isso num dos textos das conferências iniciais, né, interpretação por interpretação, né? Acho que tudo que o analisante traz, às vezes não tem que ser interpretado à torta e direita a qualquer custo, né? Porque às vezes não faz sentido naquele momento, mas no futuro próximo isso vai ressoar, e daí, como a Mariana bem falou, né? A tradução da repetição, acho que a Sara trouxe também essa questão, né? De a gente pontuar isso novamente em algum lugar secundário. Eu penso nessa questão de que se a gente está falando que a base da psicanálise é a transferência, né, então a gente não pode anular o conhecimento básico do analista. E essa máquina que só funciona através do analisante, como primazia, ela também traz uma necessidade basal, que é por base da vida dele, da escuta ativa em relação a isso, porque a gente não pode falar que a única coisa neutra é o detergente, né? Na lista não dá para ser neutro em relação a isso, né? Então, se a gente entende isso, mas é o que a gente tem que ter a cautela de interpretar tudo a qualquer custo, né? Eu concordo com a Mariana, né? A traduzir o que o analisante traz na escuta de forma ativa ou nessa escuta na associação livre que pode falar. Escuta flutuante. Isso, obrigado. Escuta flutuante, né? É a base em relação ao que a gente vai trazer de interpretação. Mas também, uma coisa que eu penso, né? A interpretação, ela tem que fazer sentido para o analisante, não para a gente. Que daí a gente recai naquele lugar do começo do capítulo que a gente colocou, né? De a gente querer fechar o sujeito num diagnóstico ou numa estrutura que às vezes não faz nem sentido. A gente fica dando murro em ponta de faca, né? Por causa disso. Fechou, mais um é 2, mais 3, mais 4, tá tudo aqui, tá fechadinho, mas às vezes é um momento que ele tá nessa situação. Cabe muito mais corda para a gente conseguir talvez fechar um diagnóstico, uma estrutura básica. Mas desculpa, pode falar. Não, é isso. Vou só comentar algo bem breve em relação a isso, porque a minha colocação, ao avesso, digamos, é o seguinte: ok, então o que é uma escuta sem interpretação? O que é uma escuta isenta de qualquer consideração sobre o que está sendo dito, como está sendo dito? E aí, qual que é o ponto? Eu entendo essa diferenciação da psicose, só que, ao mesmo tempo, no não interpretar a psicose, por exemplo, Mariana, você trouxe diversas questões que já deixa saturado de interpretação a psicose, né? Então, o que eu posso estar equivocado, mas assim, o que eu entendo, o que eu busco fazer interpretação, como eu falei, não no sentido acabado da estrutura do sintoma, mas no sentido de algo foi dito, e acho que o João trouxe um ponto interessante, o conceito de retroação, Nachträglich, né, como algumas coisas só têm efeito posterior. E às vezes a gente, de fato, interpreta na nossa cabeça, ao escutar, muito uma coisa que nem é tão importante naquele momento, mas pode ser em outra. Então, o que eu estou colocando no escutar, a gente não interpreta? Como é escutar sem interpretar? No sentido de o que fazer com o dizer, né?
com o que é dito no ato de dizer. Então, eu penso, a partir do paradigma de construções de análise, a gente vai surgindo certas questões que a gente vai pôr à prova, e, claro, uma estrutura de um perverso, de uma neurose ou de uma psicose tem sentidos diferentes, até porque eu dei a ênfase no manejo. A gente vai avaliar o que vai fazer com essa interpretação. Mas, mesmo assim, podemos formular o contrário, né, para abrir, não para fechar aqui a reflexão. O que é e como é escutar sem interpretar? Ou seja, ausência de interpretação. Vamos deixar essa pergunta para a gente abrir no próximo encontro? Aí a gente pode, cada um pensa com aquilo que tem de repertório, de leitura, de interpretação e reflexão, e a gente começa no próximo encontro com essa pergunta. Pode ser? Perfeito, boa semana para todo Boa. mundo. Tchau, gente, muito obrigada. Tchau. Tchau, boa tarde. Tchau.